Boa noite. Boa noite. Mercado reage mal à reeleição de Dilma Rousseff. Bolsa cai e dólar sobe. O ministro da Fazenda diz que recondução de Dilma ao poder mostra a aprovação dos brasileiros à política econômica. No Uruguai, a eleição presidencial vai para o segundo turno. Casos de roubos e latrocínios sobem, homicídios caem no estado de São Paulo. Ciclista é atropelado na Avenida Paulista. Testemunhas dizem que ele foi imprudente. Corrupção na Câmara Municipal. Casa vai investigar caso de extorsão a comerciantes. Bolsa cai e dólar sobe no dia seguinte à reeleição de Dilma Rousseff. Durante todo o pregão desta segunda-feira, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operou no vermelho, chegando a registrar uma queda de 6%. No final do dia, a Bolsa recuperou parte das perdas e encerrou em baixa de 3,24%. A queda do Ibovespa foi impulsionada pela forte baixa das ações da Petrobras, que despencaram mais de 12%. Os papéis da estatal encerraram o dia com a maior queda diária já verificada desde novembro de 2008. O dólar, por sua vez, depois de disparar mais de 4% após a abertura dos negócios, encerrou o dia com valorização de 2,68%, cotado a R$ 2,52. Trata-se da maior alta percentual diária da moeda americana em 3 anos e o maior valor de venda dos últimos 9 anos. A imprensa internacional acompanhou de perto a reeleição de Dilma Rousseff. Hoje, diversos veículos destacaram o resultado, um dos mais apertados da história do país, e trouxeram também análises sobre a reação negativa do mercado financeiro. A edição online em português do Espanhol é o País noticiou a vitória de Dilma em uma das disputas mais acirradas da história. Hoje o El País destaca que o mercado financeiro castigou a reeleição de Dilma Rousseff. O jornal La Nación falou no resultado apertado e usou a expressão um gigante partido em dois. Hoje o título era: depois da vitória de Dilma Rousseff, cai a Bovespa, o real se desvaloriza e as ações da Petrobras caem mais de 10%. O britânico Financial Times anunciou que um Brasil dividido aguarda Rousseff depois da vitória. Hoje, o Financial Times mostra a queda forte do real com o resultado da eleição. Ainda na Europa, o francês Le Monde relata que a presidente fez um chamado ao diálogo e destaca a promessa de reforma política e combate à corrupção. Na América, o The New York Times disse que a disputa tumultuada foi marcada por acusações de corrupção, insultos pessoais e debates acalorados, revelando a crescente polarização no Brasil. O governo federal se defendeu das críticas e do dia de nervosismo do mercado. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje que a reeleição da presidente Dilma Rousseff mostra que a população aprova a política econômica. Estou feliz com o resultado das eleições. Isto mostra que a população está aprovando a política econômica que nós estamos praticando. O ministro ressaltou que as bolsas estão caindo no mundo inteiro e não apenas no Brasil. A eleição provoca alguma volatilidade nos mercados e essa volatilidade se deve também a fatores externos, né? Porque nós estamos vendo que hoje todas as bolsas estão caindo, por exemplo. Vocês não vão me dizer que é por causa do processo eleitoral aqui no Brasil. Nós ainda não temos essa força toda. Mantega, que não irá permanecer no segundo mandato da presidente Dilma, analisou também que, com o fim das eleições, o cenário tende a estabilizar. A própria discussão econômica fica mais exacerbada durante a eleição, né, com até avaliações apaixonadas, distorções sobre os rumos da economia, né? Os pessimistas ficam mais pessimistas, os otimistas mais otimistas. Mas agora, terminada a eleição, então, esse cenário tende a se acalmar. Em São Paulo, o PT fez um balanço da campanha eleitoral. O presidente nacional da legenda, Rui Falcão, negou que a eleição tenha dividido o país.
Quase sem voz depois das comemorações de ontem, Rui Falcão falou por quase 1 hora aos jornalistas em São Paulo e classificou a vitória do PT como um drama com final feliz. Mas o presidente da sigla negou que o país tenha saído dividido da disputa. Se é verdade que nós tivemos uma diferença de votos maior no Norte e no Nordeste, nós também ganhamos a eleição em 2 estados pujantes, desenvolvidos economicamente, que é o caso de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Minas Gerais, inclusive, que é o estado da nossa presidenta, mas é o estado que o nosso oponente governou por 8 anos e fez o sucessor. Então, não acredito nessa divisão, até porque o Brasil é um só e todos os 2 candidatos foram votados no Brasil inteiro. Para o presidente do PT, a articulação política no segundo mandato de Dilma vai ser ainda mais complicada, agora com 28 legendas para negociar as principais reformas propostas durante a campanha eleitoral. Rui Falcão disse que sem a pressão popular, com movimentos sociais e manifestações nos moldes como ocorreram no ano passado, dificilmente as mudanças mais expressivas sairão do papel. Só vamos obter a reforma política, inclusive através de plebiscito, com essas mobilizações. Só pelo Congresso Nacional, seja na configuração atual, seja na futura, é praticamente impossível. Sobre as acusações noticiadas pela revista Veja na sexta-feira de que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff sabiam do suposto esquema de corrupção na Petrobras, Rui Falcão afirmou que as 7 ações judiciais contra a publicação estão mantidas. Eu acho que é preciso, primeiro, que o delator, que uma vez já fez delação criminosa e rompeu com o acordo judicial, que ele prove o que falou antes de envolver o presidente Lula numa afirmação caluniosa que o próprio advogado, em seguida, disse que não tinha conhecimento e depois disse que não sabia se sim ou se não. Essas pessoas, para mim, não merecem crédito. Assim como aquela publicação que inicialmente veiculou isso e que pratica jornalismo de esgoto, para mim não merece nenhum crédito. A produção do Jornal da Gazeta edição das 10 não conseguiu contato com a direção da revista Veja. Na sexta-feira, em resposta às declarações da presidente Dilma Rousseff, a publicação afirmou que o PT centra suas críticas no Mensageiro, quando, na verdade, o cerne do problema foi produzido pelos fatos degradantes ocorridos na Petrobras, neste e também no governo do ex-presidente Lula. Reeleita, Dilma Rousseff passou o dia hoje no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidente em Brasília. Ela fez reuniões para discutir mudanças nos ministérios e recebeu cumprimentos de chefes de Estado. À tarde, Dilma se reuniu com Guido Mantega. Depois recebeu o governador da Bahia, Jacques Wagner. À noite, Dilma deu entrevistas ao Jornal da Record e ao Jornal Nacional da TV Globo. Ela afirmou que o recado das urnas é de mudança e que não irá discutir reforma ministerial agora. E ontem também foi dia de eleição no Uruguai. Nossos vizinhos foram às urnas para escolher o sucessor de José Mujica. A eleição lá foi para o segundo turno. Tabaré Vázquez, o candidato da coalizão governista de esquerda Frente Ampla, liderou a votação com quase 45%. Ele vai disputar o segundo turno com Luiz Lacalle Pou, do Partido Nacional de Centro-Direita, que obteve 32% dos votos. O candidato do Partido Colorado, Pedro Bordaberry, obteve 13% dos votos e anunciou apoio a Lacalle Pou. Tabaré Vázquez foi presidente entre 2005 e 2010, fez seu sucessor, o atual presidente José Mujica, e agora tenta um novo mandato. A Constituição do Uruguai não permite reeleição. O segundo turno acontece no dia 30 de novembro. Os eleitores também escolheram os parlamentares. Nenhum dos 2 candidatos deve ter maioria no novo Congresso. Ainda ontem, os eleitores rejeitaram a proposta de reforma constitucional que previa a diminuição da maioridade penal para 16 anos em casos de homicídio. Câmara Municipal de São Paulo determina a abertura de sindicância para investigar a conduta de 2 funcionários que compõem a CPI dos Alvarás. Os 2 são suspeitos de integrar um esquema de extorsão de comerciantes. A denúncia, feita pelo dono de um bar, foi apresentada ontem pelo programa Fantástico da TV Globo.
Os dois envolvidos são Roberto Torres, engenheiro civil e funcionário da Secretaria Municipal de Licenciamento, e Antônio Pedassi, assistente do vereador do PSDB, Eduardo Tuma, presidente da CPI dos Alvarás. De acordo com a reportagem, os dois fiscais indicaram irregularidades no estabelecimento e, em troca de dinheiro, prometiam regularizar a situação. As reuniões entre os suspeitos e o dono do bar aconteceram dentro da Câmara. Os servidores indicaram uma arquiteta para fornecer os laudos. O preço do serviço, R$15 mil. Em outro encontro, os funcionários sugerem o nome de Marcos Peçanha, que se apresenta como engenheiro, para assinar os documentos por um preço menor, R$13 mil. Peçanha afirma que o assunto seria tratado direto com o presidente da CPI, Eduardo Tuma, e que uma garrafa de uísque e até dinheiro seriam oferecidos ao vereador como garantia para a efetivação do esquema. Eduardo Tuma negou conhecer Marcos Peçanha ou ter recebido dele qualquer vantagem. O presidente da CPI afirmou ainda que nem o assistente dele, Antônio Pedassi, nem o engenheiro Roberto Torres, mostrados na reportagem, tinham autorização para fiscalizar os comerciantes. O ex-funcionário que estava no meu gabinete foi exonerado. Exoneração válida a partir de hoje. Mais do que isso, notifiquei o advogado dele para que ele preste esclarecimentos sobre a conduta dele na CPI. A segunda atuação que eu fiz hoje foi interpelar criminalmente aquele sujeito chamado Marcos Peçanha. Eles vão ter que prestar esclarecimentos na Câmara Municipal e eu vou fazer isso via corregedoria. Roberto Torres já está sendo monitorado pela Controladoria Geral do município desde junho do ano passado. O objetivo é apurar se o salário de R$4 mil é compatível com o patrimônio dele. Nos últimos 5 anos, pelo menos 15 imóveis teriam sido adquiridos por ele. A prefeitura vai agora investigar se houve, neste caso, enriquecimento ilícito. O Ministério Público de São Paulo vai agora investigar se havia uma máfia atuando dentro da CPI. Pela reportagem, demonstra que alguns fizeram mau uso da CPI. Se com autorização de superiores ou não, é isso que nós vamos verificar durante a nossa investigação. Hoje, a Câmara dos Vereadores de São Paulo está fechada devido ao feriado prolongado do Dia do Funcionário Público, que será comemorado amanhã. Os funcionários citados pela reportagem não foram localizados. A seguir, campanha incentiva paulistanos a não lavarem os carros em meio à crise de falta d'água. Ciclista é atropelado na Avenida Paulista. Testemunhas falam que ele foi imprudente. A via receberá ciclovia no ano que vem. Voltamos em 1 minuto. Até já. Violência. Números de roubos e latrocínios cresceram na capital paulista. Já os casos de homicídios caíram no estado. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. Segundo o levantamento do governo do estado, só a cidade de São Paulo registrou 12.800 casos de roubos no mês passado, contra 10.669 em setembro de 2013, alta de 19%. No estado, esse crime também cresceu e, com isso, acumula alta pelo 16º mês consecutivo. Em todo o estado, foram registrados 25.083 roubos no mês passado, contra 21.493 em setembro de 2013. De acordo com o levantamento, os casos de homicídio cresceram na cidade de São Paulo. Foram 92 em setembro do ano passado, contra 98 no mesmo período deste ano. Já no estado, esse crime caiu. Foram 334 assassinatos em setembro deste ano, contra 379 no mesmo mês de 2013. Os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, cresceram tanto na capital paulista quanto no estado. Mais um ciclista morreu atropelado por um ônibus na Avenida Paulista. Segundo testemunhas, ele teria avançado o sinal vermelho.
O acidente foi no início da tarde no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no sentido Paraíso. Segundo testemunhas, Marlon de Castro, de 35 anos, furou o farol vermelho para fazer a travessia e foi atingido por um ônibus. Marlon trabalhava como bike fretista. Chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital com traumatismo craniano. Foi um choque, né? Porque no local onde se teve o acidente, é um local que eu passo frequentemente, assim. Quando vê uma notícia assim, sempre dá um receio de andar assim, sempre no meio do trânsito violento, né? Fica um pouco preocupado. No começo da noite, ciclistas se reuniram na Avenida Paulista para prestar homenagens ao colega morto. Eles ergueram cartazes defendendo as políticas de incentivo às bicicletas. O ato foi organizado pelas redes sociais e, como é de costume entre os ciclistas, reúne gente que não necessariamente conhecia a vítima. Aqui, mais uma vez, o lema foi pedir mais segurança no trânsito. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado mesmo uma evolução, os próprios motoristas de ônibus já têm mudado o comportamento, mas ainda é bruto, ainda é difícil. O trânsito realmente não é fácil, tá? Ele tem que ser compartilhado, o trânsito é para todo mundo, mas isso é um trabalho aí para gerações, para até ficar do jeito que tem que ser. Este não é o primeiro caso de atropelamento de ciclista na Paulista. Em 2012, a bióloga Juliana Dias morreu no cruzamento com a Rua Pamplona. Segundo testemunhas, ela pedalava na segunda faixa à esquerda no sentido Consolação e caiu quando tentou desviar de um ônibus. Já em 2013, o ciclista Davi Santos Souza foi atropelado por um carro quando trafegava pela ciclofaixa de Domingo. Com a batida, ele teve o braço decepado. A Prefeitura de São Paulo estuda a construção de uma ciclovia na Paulista a partir de 2015. Pesquisa feita em São Paulo analisa os erros mais comuns dos motoristas da capital. O estudo mostra que os condutores muitas vezes não respeitam os pedestres. Para alguns, atravessar a rua parece sempre arriscado. Eles não respeitam, né? Faixa de pedestre, motoqueiro, a gente vai atravessar a rua, a gente tem que olhar bem, senão muitos velhinhos já sofreram muito com isso aí, né? Nós mesmos atravessamos quando não está em a faixa e tal, então acho que é um pouco falta de educação do próprio povo, tanto do pedestre quanto do motorista. Eu acho que a maioria das confusões ou até mesmo desentendimento é por falta de respeito, né? De um jeito ou de outro, os mais frágeis têm sido as vítimas mais numerosas. Na cidade de São Paulo, quase metade das pessoas que morreram em acidentes de trânsito no ano passado estavam a pé. Uma pesquisa da Associação Nacional de Transportes Públicos tentou identificar como as falhas dos motoristas estão relacionadas às causas dos acidentes. Cerca de 200 motoristas passaram por um teste num simulador de direção, onde foram confrontados com situações de risco. Antes disso, eles responderam a um questionário sobre a atitude que teriam nesses casos de perigo. Uma das conclusões: nem tudo o que as pessoas dizem, elas realmente fazem quando estão ao volante. Quase 90% dos motoristas ouvidos disseram que não toleram o uso do celular ao volante. Mas nas ruas tem sido diferente. A infração está na lista das mais corriqueiras, segundo a CET. A ultrapassagem proibida e a do limite de velocidade também estão entre os principais deslizes de quem fez o teste. Mas foi no comportamento diante do pedestre onde os motoristas mais erraram. Na simulação, só 38% tiveram uma conduta de respeito à faixa de segurança e a quem estava atravessando nela. Educação no trânsito para o pedestre, para o motorista, para o ciclista, para o motociclista. Se todo mundo respeitar a regra do jogo, deveria funcionar. Rua Augusta ganha faixa exclusiva para ônibus. Com mais, essa faixa, São Paulo totaliza mais de 360 quilômetros de vias voltadas somente para coletivos. A faixa funcionará entre a Avenida Paulista e a Rua Fernando de Albuquerque, no sentido centro. No sentido bairro, a faixa ficará entre a Paulista e a Alameda Itu. Os ônibus terão prioridade de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 8 da noite. Nesse período de implementação, os motoristas não serão multados. Mas a partir do dia 11 de novembro,
Quem invadir a faixa em horário proibido será autuado. A multa é de R$ 103,20 e o motorista perde 3 pontos na carteira. Mesmo com a chuva do final de semana, o nível do sistema Cantareira volta a cair. Hoje, os reservatórios operavam com apenas 13% da sua capacidade. Desde sexta-feira, a Sabesp já contabiliza nesse índice a segunda cota do volume morto do reservatório. Mas, segundo a empresa, ainda não há uma previsão para o início da utilização desta água. A segunda reserva do volume morto vai adicionar 106 bilhões de litros ao sistema Cantareira, que passa pela mais grave crise de sua história. Em meio à crise de abastecimento, uma campanha que prega a economia de água chama a atenção na internet. A ONG que promoveu o vídeo quer estimular os paulistanos a não lavarem os carros. Segundo a entidade, a limpeza de um único veículo pode gastar até 500 litros d'água. A campanha está nas ruas, em cartazes nos pontos de ônibus e na internet. O vídeo, lançado há 3 dias, já teve mais de 30 mil acessos. São Paulo está vivendo a maior crise de água da história. A ideia da ONG The Nature Conservancy, que atua na área de segurança hídrica, foi chamar a atenção do paulistano pela paixão. A gente poderia falar de calçada, de jardim e tudo mais, mas o carro é facilmente replicável e o carro também hoje está em toda a classe social, né? Então a gente pode falar com um público maior. A frota de carros hoje é de 7 milhões. Segundo as contas da própria ONG, a lavagem de um carro consome, em média, 500 litros de água. Se todos os motoristas de São Paulo resolvessem lavar o carro juntos, seriam consumidos 3,5 bilhões de litros, o suficiente para abastecer 25 milhões de pessoas em um mês. Por isso, quem deixa o carro sujo assim está colaborando com toda essa gente, mesmo sem saber. Não dá para lavar. Não dá. Uma vez por mês, no máximo. Tem mais de 2 meses, viu? Tá difícil. A água de lavar o carro eu uso em outras coisas. Ver o carro limpo nos cruzamentos pega até mal. É desnecessário. Eu mesmo, no meu carro, faz 6 meses que eu não lavo ele. Tá lá um pó terrível, mas vou fazer o quê? Eu tô cooperando. Eu só limpo por dentro pelo carro. O comportamento dos motoristas mais conscientes não prejudicou o movimento desse lava rápido na Lapa, zona oeste de São Paulo. Pelo contrário, aqui a água brota do chão. No local há uma mina que abastece a caixa d'água e garante a limpeza de até 90 carros por dia. Teve um aumento mais ou menos de 25% por causa dessa mina, porque não tem outro lugar para lavar carro aqui no bairro, né? E o pessoal procura nós temos a mina, né? Por isso que eu lavo o carro aqui. É uma segurança, então. É uma segurança, pelo menos economiza água um pouco, né? Isso contribui para que não seja consumido água que vai para a população todinha. Em tempo de crise de abastecimento, a mina de água muda até de nome. É uma mina de água, ao mesmo tempo uma mina de ouro também para nós aqui, né? E uma massa de ar seco vai manter o tempo quente e seco aqui na capital paulista nos próximos dias. E essa situação só deve mudar no fim de semana com a chegada de uma frente fria. Vamos aos detalhes da previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Até quinta-feira, São Paulo terá tempo firme e ensolarado. Uma massa de ar seco volta a ganhar força e amanhã o céu fica aberto sem chuva em todo o estado. Apenas na faixa leste, que inclui a capital, o céu fica com muitas nuvens, mas mesmo assim não chove. No centro-oeste, máxima de 32 graus em Araçatuba. No centro-norte paulista, máxima de 30 graus em Franca e também em Barretos. E no litoral, máxima amanhã de 25 graus em Santos e em Caraguatatuba. Amanhã aqui na capital o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva, máxima de 28. Na quarta, tempo aberto com máxima de 30 graus. E na quinta, pancadas de chuva a partir da tarde e máxima de 32 graus. Campanha de vacinação contra a raiva é prorrogada em São Paulo. Com a prorrogação, a campanha vai até o dia 8 de novembro. A meta da Prefeitura é imunizar 900 mil animais. Entre os dias 11 e 23 deste mês, foram vacinados mais de 671 mil cães e gatos, o equivalente a 75% da meta.
Nesta segunda fase da campanha, a vacinação ocorrerá em postos fixos, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. A vacina é gratuita e todos os animais com mais de 3 meses que não estiverem doentes devem ser imunizados. A capital paulista não registra casos de raiva desde 1981. As centenárias padarias do centro são um patrimônio da cidade. Um livro que deve sair ainda este ano pretende contar a trajetória da Basilicata. Criadas por famílias italianas, as padarias têm histórias que se confundem com a trajetória da capital paulista. Uma coisa que paulista não gosta é de ficar parado no trânsito. Mas a paradinha para o café da manhã é sagrada. Por isso, São Paulo é um reduto de padarias antigas, principalmente no centro da capital. A família Franciulli, na Rua do Glicério, tem 124 anos de tradição. Por aqui, o pão italiano é o carro-chefe. O segredo, não adicionar ingredientes químicos. O pão italiano é farinha, água e sal. Não tem mais nada. Aqui, 11 padeiros se revezam 24 horas na produção de quase 4.000 pães por dia. Nos fundos da Catedral da Sé, ninguém imagina que exista um cantinho cheio de história. No térreo, a Santa Teresa parece uma padaria normal. Aqui, os pedidos favoritos são a coxa creme e a canja de frango. Mas no primeiro andar acontece uma viagem ao passado. Essa é uma das mais antigas do Brasil, com 142 anos. Fica bem no centro da cidade. E as histórias dessa padaria se confundem com a própria história de São Paulo. Na parede, a prova de que quem frequentou a padaria no início do século XX pôde presenciar a construção da Catedral da Sé. No corredor, objetos antigos doados inclusive por clientes. Natália, de 26 anos, é nutricionista e herdeira do negócio da família. É difícil, porque você tem que manter aquela tradição rigorosa. Então, você tem que ter qualidade, você tem que ter noção de todas essas coisas. Aqui no Bexiga, região central de São Paulo, está a mais nova jovem senhora entre as padarias de São Paulo. Completou 100 anos em abril e ainda neste ano vai ter um livro contando as principais histórias. A padaria Basilicata é famosa pelo pão de linguiça. E por falar em fama, até Ayrton Senna passou por aqui. Durante 2 anos, a família reuniu fotos antigas e casos curiosos para dividir com os clientes. É um exemplo que a gente tenta transmitir para os filhos e tudo isso junto nos impulsiona para sempre trabalhar o melhor, o cliente em primeiro lugar, pão de qualidade. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite, uma ótima semana para você. Fique agora com Rony Fon no Todo Seu. Boa noite e até amanhã. A máquina vai capturar o arquiteto Rui Otaki. Amanhã, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.